Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Almaire Mascarim do Vale. Eu sou um dos poucos pesquisadores brasileiros com publicação internacional em direito médico. E eu vou proporcionar algumas aulas sobre o tema para ajudar você, advogado e advogada, a desvendar essa área que é a mais promissora da legislação brasileira. Prestem bem atenção. Nessa primeira aula, nós trabalharemos alguns conceitos essenciais do ramo do direito médico, oferecendo uma abordagem introdutória, abrangente, porém ainda básica ao mesmo tempo, para que você que deseja entrar nesse segmento da advocacia tenha acesso a esses princípios e pavimente seu caminho para se aprofundar nesse tema extremamente promissor. Vamos em frente? Direto ao ponto? Alguns conceitos primordiais e as suas flexões. Primeiro, é claro, erro médico. A gente tem que entender que o erro médico ele pode ser conceituado como a falha no exercício da profissão com resultado diverso do pretendido, decorrente de uma ação ou omissão do médico ou demais profissionais da sua equipe. Essa é a parte muito importante. Demais profissionais. Recentemente a gente sabe que foi decidido, os assuntos designados à terminologia erro médico, eles serão reclassificados como danos materiais e morais ou morais decorrentes da prestação de serviços em saúde. Foi um pedido feito pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com o apoio institucional do Conselho Federal de Medicina e aceito pelo CNJ. Então nós tivemos uma mudança da nomenclatura. Perfeito? Mas a gente já conceituou aqui e a gente segue em frente com outro termo crucial para quem vai advogar nessa área, que é o prontuário médico, que é um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais, imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência ao paciente prestada, de caráter legal, sigiloso, científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Isso é muito importante. Então nós temos uma abordagem aqui bastante relevante. Ainda sobre prontuário médico, é importante entender que o CFM, por meio de uma resolução de 2007, resolução 1821, traz em sua exposição de motivos que a propriedade do prontuário, o armazenamento, é de propriedade física da instituição onde o paciente foi assistido. Isso é muito importante, não é do médico, é da instituição. Agora nós vamos falar de termo de consentimento. Entenda, esse é um documento como se fosse um contrato que retrata o processo de consentimento livre e esclarecido em todas as suas etapas a serem necessariamente observadas para que o paciente exerça o seu poder de decisão de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. Eu costumo dizer aos alunos que nem sempre quem está esclarecido está informado. Ou seja, será que mesmo o paciente ciente que vai passar por um procedimento complexo, a gente pode até tentar identificar algum, por exemplo, um enteroclisma, será que mesmo ele ciente, ele sabe o que vai acontecer? Ele está informado? Ele está esclarecido? Uma coisa é o médico dizer ao paciente que ele vai passar por um procedimento chatinho que se chama enteroclisma. Nessa ocasião ele estaria informado, concorda? Mas será que ele estaria esclarecido ou mal informado? É uma situação que precisa ser adentrada. Por exemplo, quando o médico esclarece que o enteroclisma é uma lavagem intestinal por via anal com a administração de medicamentos por meio de uma sonda retal e que na oportunidade pode ser introduzido 1 litro de líquido medicamentoso para a remoção de fezes do intestino grosso e que esse doloroso procedimento pode levar até 20 minutos. Será que agora ele está esclarecido para tomar uma decisão? Entendem a diferença de informar e esclarecer? Eu dei esse exemplo pelo seguinte:
o mero descumprimento do dever de informação já leva o médico à condenação. Isso é muito importante. Então isso nós temos como jurisprudência dominante do STJ, e meus parabéns para você que atua aí já na acusação, que vai ganhar um processo bem fácil. Por quê? Porque ao passo que a tônica da acusação não mais tutela o erro médico em si, pois a sua constatação ainda demanda premente perícia, necessidade do direito de contraditório. Aqui nós não estamos trabalhando com isso, nós estamos trabalhando só com direito à informação para a formação da autodeterminação do paciente que é julgado em antecipação da lide. Entende isso, a diferença? Essa já é uma dica importante. Outro termo que nós da advocacia sequer conhecemos é acurácia. O que é isso? É um termo que praticamente define a atuação do advogado frente ao direito médico. É a precisão, o nível de exatidão da conduta escolhida pelo médico ou o rigor aplicado em determinada prescrição ou procedimento ou ato cirúrgico, enfim. Quando você pergunta qual a acurácia da prescrição, por exemplo, de insulina para um paciente que necessita de psicotrópico, qual que é a resposta? Nenhuma. Isso é acurácia. Ou seja, nesse hipotético caso, não há acurácia aplicada pelo médico e ele vai responder por isso. Entendeu? Pode ser até que haja vínculo clínico do que a gente está falando aqui, mas o objeto é tratar a regra e não a exceção. Onde você vai ter acesso à acurácia? Isso é uma lição, anota isso aí. Nos achados médicos, que para nós se chama doutrina, tá? E para a medicina se chama literatura médica. É lá que você vai procurar. Quando eu dou aula para médicos, e eu faço isso há muitos anos, desde 2008, eu falo o seguinte para eles. Anota isso que é extremamente importante, meu caro e minha cara, que está aqui me acompanhando. Jamais contrate um advogado que não sabe o que é literatura médica ou guideline. Em hipótese alguma, faça isso. Então você que está aqui, você está justamente para aprender sobre isso. Perfeito? E o médico assistente, outro termo. Assistente é aquele que assiste, que de fato entende e atende a conduta perante o paciente. Entenda que isso é primordial no sentido de entender o paciente, notadamente quando atendido no serviço público, porque ele passa por vários profissionais e pode processar um médico que não tenha vínculo jurídico obrigacional para com ele. Entendeu? Quando isso acontece, você vai se socorrer da teoria da asserção utilizada de forma unânime pelo STJ. Tá? Então nós temos o informativo número 753 de outubro de 22. Ele se vale como condição da ação e cabal formação do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. E você pode se valer ainda de sequer adentrar ao mérito quando isso não é trabalhado. Você vai trabalhar a assistência do médico no plano de preliminar de contestação. Esse é um exemplo, tá? Que você pode trabalhar. Esse tipo de aula mais processual nós vamos ter mais para frente, de uma forma mais incisiva, tá? Vamos para conduta agora, outro termo altamente relevante, tá bom? Por exemplo, em direito, a doutrina une palavra conduta ao dano, até para irromper, né, a relação de causa e efeito e culpa erigida ali pelo nexo causal. Mas em medicina, a conduta guarda duas interpretações. A primeira tem relação com a forma que o médico se porta, né, mais no campo coloquial, ou seja, nos diálogos do dia a dia. Também, conduta é o modo que o médico entende o quadro do paciente e prescreve ou proscreve algo ao paciente. E aí a gente evolui, né? O que é prescrever? Prescrever aqui a gente já está entrando em um termo para depois trabalhar com proscrever. Então, prescrição. Dona Maria, tudo bem? A senhora está com o colesterol um pouco alto, tá? E também com gordura no fígado. Eu vou prescrever o medicamento XYZ e meia hora de caminhada 3 vezes por semana. Seria bom também a senhora procurar um personal
e fazer academia. Eu vejo a senhora daqui a 3 meses para vermos a evolução do seu quadro. Porém, eu ainda, como proscrição, ou seja, aquilo que eu lhe proíbo para o seu bem-estar, é a abolição dos alimentos gordurosos, frituras e álcool, em razão desse cuidado hepático, da esteatose, que é a gordura no fígado. Entendeu? Então eu trabalhei no plano da prescrição e da proscrição. Prescrição é aquilo que se deve e a proscrição é aquilo que não se deve ou ainda eu lhe proíbo. Entenderam? De forma bem sucinta, nós vimos alguns termos, para a gente tentar entrar nesse campo tão interessante. Erro médico, prontuário médico, termo de consentimento livre esclarecido, acurácia, médico assistente, conduta, prescrição e proscrição. De forma bem sucinta, a gente vai trabalhar ainda mais nas próximas aulas e nós vamos finalizar falando de chance. Todo erro médico repousa em uma chance, ou de cura ou do cometimento do erro. Chance é a probabilidade de. Atentem-se que entramos aqui em um campo matemático que pode ser aquilatado pelo estudo da medicina. Importante você trabalhar isso na sua peça, tanto na defesa quanto na acusação. Eu, médico, por exemplo, tenho mais chances de óbito em relação a um paciente metastático do que em um paciente gripado. E essa chance é abordada pela literatura. Eu estou dizendo que há uma maior probabilidade de alguns quadros surtirem um efeito pior ou melhor ao paciente sem nenhuma relação com a conduta médica. Entendem isso? Nós vamos trabalhar isso mais para frente em algo que se chama fato da técnica. Anotem. Fato da técnica. Apenas para você entender, uma breve introdução, algo bem sucinto. Fato da técnica é uma excludente de ilicitude igual aquelas que você estudou ou estuda no direito penal. Você lembra disso? Lá da época da faculdade, coisa de 2º ano de faculdade isso. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. São excludentes de ilicitude. No campo civilista, especialmente no direito médico, mesmo que o médico se valha de consagrada técnica da literatura médica e perfeitamente execute a medicina, ele pode expor o paciente a riscos inadministráveis. E nesse particular, mesmo causando danos ao paciente e existente o nexo causal, haverá a exclusão de culpa e, consequentemente, de sua responsabilidade. Perfeito? Entenderam? Na próxima aula, nós vamos tratar de estratégias de defesa e acusação em direito médico. Como atuar de forma eficaz. Nós vamos mergulhar nessas estratégias, tanto no campo da defesa quanto da acusação, em casos de direito médico. Você vai descobrir técnicas práticas e comprovadas para atuar de forma eficaz em diferentes cenários, garantindo melhores resultados para os seus clientes e o seu sucesso no campo do direito médico. Até logo mais!